Meus queridos, tem sido o meu encargo nesses últimos dias? De mostrar para os irmãos como que a alma da gente limita o desenvolvimento espiritual nosso. E dentro da alma, pensamento, emoção e vontade, a emoção é a parte que mais gera impedimento. Nós vimos isso em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10 e 11, estais limitados nos vossos próprios afetos. Nós vimos que nós procuramos ajuda quando nós sentimos. Nós não procuramos ajuda quando nós pensamos. Por quê? Porque a mente, ela suporta muito mais do que a emoção suporta. Então a mente dá conta de batalhas que a emoção não vai dar conta. Só que nós também vimos que tudo que nós pensamos, nós vamos sentir. Então, depois de um tempo pensando muito, nós começamos a sobrecarregar os afetos. E aí os afetos começam a limitar a nossa vida. Eu citei para os irmãos um exemplo das Escrituras. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O grande alvo de Deus na nossa maturidade é que nos amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Nós vamos amá-lo e amar uns aos outros, assim como Ele nos amou. Só que o medo, que é uma emoção, ela é limitante. Ela nos impede de chegar a esse ágape que a Bíblia está trazendo para nós. Então, os nossos afetos precisam ser santificados com urgência. Nós precisamos entendê-los, entender o nosso funcionamento. Todo afeto que você tiver veio de um pensamento. Todo. É assim que as Escrituras ensinam. Todo afeto que você tem provém de um pensamento. Quem aqui amanheceu triste hoje? Levanta a mão. Olha lá. Alguma coisa você pensou. Nas últimas horas ou no último 1, 2, 3 dias. E a emoção, ela segue um padrão de lentidão. Você pode pensar hoje e sentir só segunda-feira o que você pensou hoje. Então nós sempre temos que olhar o que está ocupando a nossa mente. Por isso que Satanás nos escraviza no celular. Porque no celular você não consegue pensar o que você está pensando. Você não consegue fazer a leitura do que você está pensando. E aí você então não coopera com o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos ter uma atenção àquilo que se passa na mente, àquilo que se passa na emoção. A vontade, ela é uma consequência da mente e da emoção. Ela é simples. Em geral, nós, os pregadores, como já foi dito, nos concentramos na vontade. Só que a vontade, ela é ponta final de corda. Não sei como é que os irmãos vão traduzir isso para o inglês, né? É uma expressão que deve existir lá. Ela é ponta final de corda, ou seja, ela é consequência e não causa. Então, a vontade está diretamente ligado ao pensamento e à emoção. Por isso, fazemos ou deixamos de fazer determinadas coisas. E aí, o meu encargo com os irmãos esses dias tem sido estudar a palavra desânimo, que é uma emoção. A palavra desânimo, ela é a palavra que na Bíblia traduz a palavra depressão. Então, a depressão, nós temos irmãos deprimidos na história da igreja, nós temos irmãos deprimidos nas Escrituras. Você pega Davi num salmo ou outro, ele mais deprimido. Você pega Elias numa crise de depressão severa, a tal ponto de ter tido pensamento de morte. Nós temos Paulo com pensamentos desesperadores na vida. Você tem Jonas tendo pensamento de morte. Você tem Moisés tendo pensamento de morte. Senhor, me leva, eu não dou mais conta desse povo.
me leva. Se o Senhor não for comigo, me recolhe. E aí Deus garante: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então nós estamos tentando entender essa emoção. Essa palavra, desânimo, ela tem 3 originais nas Escrituras. O primeiro está ligado diretamente à criança, é só um versículo. E vós, pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. O que significa essa palavra? Estar desanimado, abatido, quebrado de espírito. Eu tentei traduzir isso num exemplo. Você pode chegar de um dia de exaustão de trabalho, ou de um esporte que você fez um esforço muito grande, e você sentar no chão da casa, e você precisa levantar para tomar banho, e você não tem força para isso. Essa é a expressão. Você fica desanimado, abatido. Mas você pode ter vivido uma situação na vida de tal magnitude, em geral, situações de notícias terríveis, notícias de perda de emprego, notícias de perda de dinheiro, perda de um projeto, perda de um amigo, de uma amizade, uma relação conjugal que está beirando uma separação, o parceiro fala de uma separação, onde você fica aí desanimado, que é a segunda palavra que nós começamos a estudar ontem. Então, ekakel, no grego, que significa estar completamente desanimado, estar esgotado, exausto. Então, nós estudamos começamos a ver os versículos dessa palavra aqui. Então, usando a figura daquela pessoa que chegou esgotada, ele senta no chão, mas na primeira expressão, que é atumeu, nessa primeira expressão, dali 1 hora a pessoa vai levantar e vai tomar banho, vai comer. Mas na segunda expressão, ela pode passar por períodos longos, semanas, meses, com aquele estado de abatimento. Elias ficou 40 dias, só que nas Escrituras, 40 representa um ciclo, representa um período. Então pode ter sido literalmente 40 dias, pode ter sido um ciclo que ele passou, uma crise depressiva, você fica nela não menos que alguns meses. E o problema da crise depressiva, do desânimo, não é exatamente o desânimo, não foi uma circunstância que causou aquilo. Esses dias eu estava no consultório, uma pessoa bateu lá, uma pessoa que me conhecia, César, me socorre, eu viajo o Brasil inteiro, e estava no avião e me deu uma crise de pânico. Eu tive que parar tudo com a porta fechada, atrasei o voo, tiveram que tirar a minha mala, eu não dei conta de ficar no avião, mas eu viajo o Brasil inteiro, tem muita condição financeira, viajo o mundo e não suporta. Ela saiu do aeroporto e foi para o consultório. Aí ela ficou nisso alguns meses, só que o problema não era o pânico de avião, o problema era a sobrecarga do casamento. Manifestou numa bobagem. Vocês lembram de Elias? 3 anos e meio. A palavra dele: não vai chover. Não choveu. E aí ele vai para o ribeiro, ali no ribeiro, ali ele é alimentado por um corvo, depois ele vai para a viúva, e aí a botija fica produzindo o que é necessário, depois o filho da viúva morre, ele é acusado pela viúva. Você veio aqui para me lembrar o meu pecado. Então, que pecado nós não sabíamos, mas ele foi acusado. Aí passa um período, Obadias vai atrás dele, encontra ele e diz: Acabe quer falar com você. E ele diz: pode ir, vai dizer para Acabe que eu estou aqui. E Obadias diz para ele: eu não vou te largar, porque o Espírito vai te tomar, vai te levar para algum outro lugar. Irmãos, olhem o celular, por favor. Já foi bem pregado hoje de manhã. Por favor.
Aí ele vai, ele é acusado por Obadias, eu não vou te largar, porque o Espírito te leva e Acabe vai me matar. É um irmão judiado, por acusações infundadas. Vocês estão entendendo? E aí ele diz, não, pode ir, eu estou te garantindo, eu vou ficar aqui. Acabe chega, olha ele e diz, lá vem o perturbador de Israel. O perturbador de Israel era Acabe, não era Elias. Ele foi altamente acusado. E aí ele vai para aquela experiência de fazer o altar, e aí ele começa a dar sinais que ele não está bem, porque ele fica ironizando os profetas de Baal. E ele está dando a primeira pista de que ele não está bem, de que ele não está ficando bem. Aí ele passa por aquela experiência, ora a Deus, o Senhor manda fogo, consome o altar, lambe a água, consome a lenha, consome a oferenda, o boi que tinha sido colocado. Aí ele se levanta e mata os 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Jezabel, 850 profetas. Aí ele ora para que chova, e ele naquela expectativa, que é o que pôs ele na crise, aquela expectativa, não, o povo vai retroceder ao Senhor, ele é um restaurador de Israel, o povo vai retroceder, o Senhor vai retroceder ao Senhor, e passa por toda aquela experiência, e o povo não retrocede ao Senhor. Aí ele ora 7 vezes, vai lá, vejo, o servo dele diz, vejo uma nuvem como uma palma de uma mão. Aí ele diz, está vindo chuva. Acabe, prepara a carruagem e corre. E aí ele próprio correu 25 quilômetros mais rápido que a carruagem do rei. Fez um esforço enorme por 3 anos e meio. No dia seguinte, ele ouve um recado de Jezabel. Façam-me os deuses o que bem lhes aprouver, se amanhã, a esta hora, não te matar como você matou os meus profetas. O que ele teve? Medo. Do recado de uma mulher. É natural para Elias? Claro que não. O problema nosso não está na situação que apareceu a crise. O problema nosso está no esforço que a gente faz. Então, nesta palavra aqui, os textos que nós estamos olhando mostram que nós temos situações externas que roubam o vigor da gente. A primeira expressão nós estudamos ontem, está ligada diretamente a uma viúva que precisa de um juiz que julgue a causa dela. Então nós estudamos ali e vimos que todos nós vamos ter, nós vamos nos sentir sozinhos, como uma viúva se sente, nós não vamos ter recurso e nós vamos ter que implorar para alguém. Então o texto está dizendo, implora a Deus, que Ele é um reto juiz, e Ele no tempo devido vai te socorrer. Não deixa a situação externa te desanimar. Aquela viúva tinha um adversário, nós vimos ontem. Esse adversário fazia algo contra ela, e ela precisava que o juiz julgasse a causa dela. Todos nós teremos situações difíceis, que nós necessitaremos de um julgamento. Os irmãos estão entendendo? Todos nós vamos ter essa viúva. E aí o versículo 1 é o segredo. Disse-lhes o Senhor uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, nunca desanimar. Meus queridos, situações difíceis, o que a gente faz? Põe o joelho no chão e ora. Mais. Porque nós já estamos orando no dia a dia. Situações difíceis a gente ora mais, pedindo mais graça do Senhor. E lembra que a oração, ela é interpretada pelo Senhor de muitas maneiras, porque tem a oração, pôr o joelho no chão e orar a Deus, falar a Deus as nossas coisas, mas nós temos a súplica. Ó Senhor. Tem situações que a gente não sabe nem como orar. Senhor, tem misericórdia. Nós não conseguimos saber nem como orar, porque aquela situação está nos abatendo tanto, e o que é isso nas Escrituras? Súplica. Nós estamos suplicando ao Senhor, e louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor ouve o nosso coração.
e não apenas a nossa boca. Louvado seja o nome dele, porque ele é um pai complacente e amoroso conosco. Aí a segunda expressão que nós vimos foi em 2 Coríntios 4:1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A segunda expressão é que o ministério tende a desfalecer a gente. Porque, meus queridos, cuidar de irmãos é esgotante. Cuidar de irmãos infantis é 2 vezes mais esgotante. Você está entendendo? Dizem que os avós têm 2 alegrias. Quando pegam os netos e quando devolvem os netos. Eu tenho sobrinhos netos. É delicioso. É delicioso. Pô, mas que bom ter a casa em silêncio. Não é verdade? Vô não é pai. Vô não é pai. Então, assim, cuidar de infantilidade é esgotante. Mas é esgotante. Por isso, já falei o suficiente ontem, os líderes têm que ser vistos de um jeito adequado. Eles precisam ser cuidados pelo rebanho. Porque qualquer alívio que um líder receba, alivia e consola o coração dele. Recebeu uma visita, o líder está com uma visita. Querido, eu vou levar comida para você 3 dias. Você aliviou a casa, aliviou a despesa da casa, aliviou a casa que está recebendo, a atenção que tem que ser dada, você aliviou. Líder precisa ser cuidado, porque de acordo com as Escrituras em Tessalonicenses, eles velam pela nossa alma. Eles cuidam da nossa alma. De acordo com Coríntios, nós deveríamos retribuir em grande escala aqueles que fazem isso. De acordo com Timóteo, nós deveríamos remunerar de forma dobrada. Por quê? Porque eles estão nos preparando para a eternidade. Então nós vimos ontem o quanto o ministério pode deprimir. E agora, a terceira expressão ainda está no mesmo contexto. Existe uma outra palavra no 4:8, porém essa palavra tem um agravante a mais, que nós vamos estudar já já. A mesma palavra aqui, ekakel, ela aparece agora no versículo 16. Vamos lá, vamos estudar essa terceira menção. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Terceira expressão aqui, ele começa dizendo por isso. Então ele está se referindo ao contexto anterior. Olha o que ele diz no contexto anterior, no versículo 11. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós Meus queridos, a palavra, há um trocadilho aqui de palavras, a palavra, nós temos que, depois ele vai dizer, ele diz no versículo, trazendo sempre no nosso corpo o morrer de Jesus. Por que ele fala isso? Quando você estuda João 10, versículo 11, diz assim, só um instante, vou confirmar aqui. João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. A palavra vida que Jesus usou ali é zoe. Então eu vim para que vocês tenham a zoe de Deus. Só que no versículo seguinte, no versículo 11, ele diz assim, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Meus queridos, a palavra usada ali é psique.
Então Jesus fazia morrer o que ele pensava, o que ele sentia e o que ele tinha que decidir. Tudo estava morto diante de Deus. Então a vida natural dele era subjugada à vontade de Deus, que é o ponto que o Espírito quer nos levar, onde o nosso pensamento, a nossa emoção e a nossa vontade está subjugada diante da vontade do Pai. Isso daqui está de acordo com o Pai? Esse sentimento está de acordo com o Pai? Essa palavra está de acordo com o Pai? Essa vontade minha está de acordo com o Pai, com a vida do Filho? Então Paulo está dizendo o quê? Olha o peso do ministério. Paulo está dizendo o seguinte: para vocês terem vida, zoe, eu tenho que me entregar diariamente à morte. Só que, queridos, aqui eu vou ampliar um pouquinho, porque isso não está ligado apenas ao líder cristão. Isso está ligado também ao pai, à mãe, a um avô, a todo aquele que exerce algum tipo de liderança. Porque os que estão abaixo precisam ser, eles precisam olhar em nós e ter modelo em nós. Há um texto em Hebreus falando dos líderes que diz assim: lembrai-vos dos vossos guias, que vos ensinaram a palavra de Deus, e imitando o fim da vossa vida, e considerando o fim da vossa vida, imitai a fé que tiveram. Meus queridos, líder vai ser olhado durante toda a sua vida. Vocês acham que isso é pouco? Ele constantemente tem que pensar nos que estão abaixo dele. Todo aquele que exerce uma liderança tem esse processo de morte exercido dentro dele por causa dos que estão abaixo dele. E Paulo diz o quê? Por isso, não desanimamos. Então ele não deixa que essa exaustão que ele descreveu o desanime. Meus queridos, quantas vezes você teve que pedir ou perdão ou desculpa para alguém infantil? Você está certo, você está correto, mas você falou na hora errada, falou de um jeito errado, e aí o que você tem que fazer? Tem que ir lá e pedir desculpas. E aí você tem que se vigiar o tempo inteiro. É um estado de vigilância que aquele que exerce a autoridade tem que ter, que desgasta a pessoa. Só que, talvez a gente não tenha tempo de estudar a palavra esperança. No versículo, aí em 2 Coríntios 4, no versículo anterior, no 15, ele diz assim: porque todas as coisas existem por amor de vós. Paulo sabia o quê? Que aquele exemplo que ele estava dando era para gerar a vida de Deus de tal maneira que eles fossem capazes de viver o amor de Deus. Então, nós temos que lembrar, nós os que exercemos alguma autoridade, algum modelo, algum exemplo, nós temos que lembrar que assim é a vida. E quando nós temos esse modelo sério, firme, determinado, de amor, de graça, de morte pessoal, o amor de Deus e a vida de Deus será desenvolvida nos irmãos. Amém? Por isso, não desanimamos. Mas ele não para aí. Então, o por isso está ligado ao texto anterior. Mas aí ele vai dizer assim: por isso, não desanimamos. Porque, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Há um tempo atrás, eu conversando com um irmão, um pastor, ele me falou: César, estive no cardiologista com a pressão alta, e o cardiologista me disse o seguinte: de cada 10 atendimentos que ele faz com pressão elevada, 3 são de líderes cristãos. Meus queridos, o encargo não é pequeno. Por que vocês acham que alguns de nós
tem cabelo branco? Por que vocês acham que alguns de nós não têm cabelo? Alguns dos irmãos que lideram vocês podiam e deviam estar fazendo exercício físico, mas estão sentados estudando a Bíblia. Estão preocupados com alguém verificando que horas vai poder visitar a pessoa. Oh, meus queridos, o peso da responsabilidade judia do corpo. Nós vimos a vida do nosso Senhor no Getsêmani, hematidrose. Ele suou sangue. Ele ia ser separado do Pai no dia seguinte. O Senhor não tinha medo da morte, porque em João 10 ele falou assim: recebi do meu Pai o direito de entregar a minha vida e de reavê-la. Ele sabia que ele ia retomar a vida. Em Isaías 50, se não me engano 50 ou 52, ele diz assim: dei a face aos que me feriam, me entreguei àqueles que arrancavam os meus cabelos. Se alguém for te bater com um caniço, você vai fazer o quê? Isso daqui. Sabe o que Jesus fez? Isso daqui. Ele facilitou o serviço dos guardas. Ele não tinha medo do sofrimento físico. Qual era a angústia do Senhor? Ser separado do Pai por mim e sua causa. Durante toda a eternidade, Ele foi um com o Pai. Meus queridos, Ele não apenas tomou o nosso pecado sobre si, Ele se fez pecado. Sabe o que significa isso? Sabe aquela vergonha que você tem quando você peca? Sabe aquela tristeza de rasgar quando você peca? Sabe aquele peso de culpa quando você peca? O nosso Senhor sentiu todas as consequências do pecado dentro dele. O ministério judia. Aqueles que têm responsabilidade são judiados por isso, no peso do testemunho, no peso da vida do Senhor, no peso da responsabilidade dos irmãos. E aí o corpo fica dessa forma. Então alguns de nós deprimimos, porque nós vamos encontrando abatimento físico. Quando você abre o Salmo 32, Davi diz o quê? Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pecado. Mas ele também tinha o peso da liderança. Quando você abre no Salmo 38, ele lidando com a culpa dele, ele faz uma série de menções do quanto o corpo dele está judiado. Uma palavra chamada psicossomatização. Aparece no texto 32, no Salmo 32 e 38. Por quê? Porque o nosso estado emocional vai sendo jogado para o nosso corpo físico. E o nosso corpo físico vai reagindo diante disso daí. Existe uma regrazinha de funcionamento do nosso corpo, muito simples, mas muito simples. Quem aqui tem dor física? Levanta a mão, levanta alto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Nós temos 3 centrais de hormônios dentro do nosso corpo: a pineal, a suprarrenal e as gônadas no homem ou os ovários da mulher. A suprarrenal, ela produz está em cima dos 2 rins, ela produz adrenalina e cortisol, que são as químicas da ansiedade. Então, ela é produzida, é derramada em 1 minuto. Digamos que eu tenha medo de cachorro, e eu vejo um cachorro aqui. E em 30 segundos, liberou adrenalina e cortisol, e aí é derramada no intestino. Eu posso fazer uma diarreia em 1 minuto. Como eu posso fazer uma constipação e criar um bolo fecal. Eu não vou perguntar para não constranger, mas muitos de nós temos isso. O que é? Adrenalina. A adrenalina cai no intestino e vai para a corrente sanguínea. Para na corrente sanguínea.
Vai para a corrente sanguínea e para no músculo. Porque é uma química de estado de alerta. Eu vou subir no púlpito se o cachorro vier. Eu dou um jeito de subir. Vocês estão entendendo? Então, uma química de estado de alerta. Ela para no músculo. Aí o que acontece? A gente tem dor aqui. Porque aqui tem um músculo enorme. Aí a gente tem taquicardia. Porque o coração é um músculo. Aí a gente tem afasia. Tem dificuldade de falar. A voz fica ruim, fica falhando. Por quê? Porque aqui é cheio de órgão esponjoso. Aí a gente faz apertamento. A gente faz bruxismo. A gente tem ATM. Tudo por quê? Porque aqui é carregado de órgão que absorve adrenalina. A gente tem tontura. Você acorda e rodou tudo. Por quê? Porque o canal auditivo é um músculo. Aí você tem dor no trapézio, que são as mais comuns. Por quê? Porque aqui é um órgão extenso dentro de nós. Aí você tem enxaqueca, tem dor de cabeça. Tudo por quê? Porque a tua suprarrenal funcionou. Só que presta atenção no que eu vou te dizer. Sabe o que faz a suprarrenal funcionar? Um pensamento. Sabe qual é o pensamento? A ameaça. Se sentiu ameaçado, suprarrenal começa a disparar, começa a funcionar. E aí nós temos todas essas reações por causa de um pensamento que nós nem sequer nos demos conta. Alguns de nós têm uma dificuldade de dormir monstruosa. Por causa do quê? Por causa disso. E meus queridos, tudo isso é sinal de desânimo, de abatimento dentro de nós. Então, terceira expressão, nosso corpo vai sendo judiado. Quarta expressão, Gálatas capítulo 6, versículo 9. Abram lá, por favor. O texto diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. O cansar ali é desanimar. E não nos desanimemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se nós não desfalecermos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Se a igreja mais infantil do Novo Testamento era a igreja de Corinto, qual era a segunda igreja mais infantil? Gálatas. Porque era Cristo mais alguma coisa. Aí Paulo tem que dar uma atenção. Vocês estão retrocedendo? Se eles estão retrocedendo, eles estão infantilizando. Então Paulo de novo vai ter que lidar com alguém, com uma igreja mais infantilizada. Você está me entendendo? E aí Paulo traz uma instrução que nós temos que ler do versículo 6:1. Diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, de novo, vós que sois espirituais, corrige com espírito de brandura aquele que está em falta. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engane. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. De uma forma bem simplória, a palavra carga, no versículo 2, é um pacote leve. E a palavra fardo, no versículo 5, é um pacote mais pesado. Você está entendendo? Então, o que é para a gente fazer? É para a gente ter o cuidado de levar as cargas uns dos outros, além da nossa carga. Lembrando que nós ontem lemos, segundo aos Coríntios, capítulo 10. Porque não ultrapassamos os limites da esfera de ação que Deus nos demarcou. Então, digamos que eu vá aconselhar os irmãos. Eu consigo aconselhar 10 irmãos, mas eu não vou conseguir aconselhar os 300. Seria uma carga excessiva.
Então a carga que Deus tem para você não é pesada, mas a carga que você tem por conta, essa é pesada. Quem aqui é muito serviçal? Levanta a mão. Levanta alto, por favor, que daqui eu não consigo ver direito. Essas pessoas muito serviçais podem desanimar, podem ter crise de ansiedade. Por quê? Porque elas absorvem tarefas que não são suas. Alguns dos irmãos aqui que levantaram a mão são tão serviçais que eu não preciso pedir, vocês se oferecem. Estou certo? Sem considerar se Deus está naquilo, se Deus tem aquele encargo para mim, se é para eu fazer aquilo, então o limite tem que ser bem definido. Então nós vamos ter irmãos infantis, nós temos que levar a carga uns dos outros e nós temos a nossa própria carga para levarmos. Meus irmãos, viver é delicado. Viver não é fácil. Viver abate a gente, traz peso sobre a gente. Então Paulo aqui está dizendo, e não nos cansemos de fazer o bem, e não desanimemos de fazer o bem. Quem aqui é meio justiceiro, levanta a mão. Levanta alto. Levanta alto, por favor. Isso. Meus queridos, esses vão fazer 2, 3, 4 vezes. E depois já julgam. Olha o que a Bíblia diz. Que o juízo é sem misericórdia. Que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Para eu chegar ao ponto que eu estou hoje, a misericórdia do Senhor se renovou todo dia na minha vida. Quem sou eu para não renovar a misericórdia com as pessoas? Quem sou eu? Que arrogância é essa? Quem sou eu para não conquistar os corações fazendo o bem? Quantas vezes você esteve em pecado e Deus pôs comida na sua mesa? Ele não te julgou. Quantas vezes ele fez isso? Quantas vezes o casal estava em briga, durou meses a briga, e o Senhor foi complacente, protegeu o teu filho, fez um depósito dentro dele. Quantas vezes ele fez isso? E não desanimemos de fazer o bem. Não deixa o desânimo te tocar. Não deixa. Algumas situações, meus queridos, são de longo prazo. Algumas situações são de longo prazo. Tem corrida que a gente corre na vida que é de 100 metros. Mas tem corrida que é uma maratona. São 42 quilômetros. Então a gente tem que encher o peito de ar. E Senhor, é com graça diária, é com graça diária, é com graça diária. Alguns de nós temos que fazer isso, com pai, mãe. O Senhor é muito cuidadoso com a gente. Não me falta gente para cuidar. Não me falta gente para cuidar. Minha mãe faleceu e eu fiquei com uma irmã mais velha, esquizofrênica. Ela tinha 66 anos quando minha mãe morreu. Sofreu um AVC aos 26. Toda sequelada. Toda sequelada. E quem trabalha com isso, ou quem tem pessoas com doenças mentais, sabe que o esquizofrênico é extremamente irritado. Mas irritado. Irritado. Eu passo lá todo dia. Ela pesa 140 quilos. Acamada. Quebrou o fêmur, foi para a cama em definitivo. Todo sábado, todo domingo, eu tiro ela da cama, ponho na cadeira de roda, que tem que ser manual, não pode ser motora, e saio empurrando ela pelo bairro. Vamos nessa padaria, vamos nessa sorveteria, vamos nessa frutaria, para dar um pouco de vida para ela. Só que no dia que ela está irritada, é de empregadinho para baixo. O que eu vou fazer? Me cansar de fazer o bem? Eu trabalho com família. Eu prego
que uma das frases da cruz do nosso Senhor foi qual? Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Quanto tempo vai isso? Eu não sei. Ela tem uma saúde irritantemente melhor que a minha. Vocês entendem o irritantemente, né? A cada 2 anos a gente hospitaliza ela com aquele esforço. Esses dias eu estava num congresso, ela passou mal. E sou eu que tiro ela da cama. Eu quem sei fazer a manobra. Aí, tentamos tudo quanto é tipo de ambulância. SAMU não vai, ninguém vai. Aí lembrei que eu tinha um paciente que é médico do SAMU. Aí liguei para ele. Ele falou, não, César, já resolvi. Foi o Corpo de Bombeiros. Caminhão do Corpo de Bombeiros. 6 bombeiros para tirar ela da cama. Ela se sentiu, tem 6 anos de idade na cabeça, se sentiu extremamente cuidada. Vocês estão entendendo? O que eu vou fazer? Eu vou me cansar? Eu vou desfalecer? E não é apenas isso. Eu e uma irmã cuidamos dela. Então, qual é a minha maior preocupação? A irmã que cuida. Então, todo dia eu ligo. E daí, como é que você está? Você dormiu bem? Toma cuidado. Olha, eu já estou chegando de viagem. Aí eu assumo. Aí, no fim de semana, o que eu faço? Eu entro no quarto e fico com a minha irmã. Para liberar a outra. Temos cuidadoras? Temos. Mas ninguém faz o que a gente faz. E não desanimemos. Não desanimemos, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E aí Deus fala. Um dia, estava dormindo, e raramente eu sonhei. Essa minha irmã acamada, ela é convertida. Ela entregou a vida ao Senhor muitos anos atrás. Aí sonhei que eu estava no quarto, e ela entrava andando. E a minha outra irmã observando. E aí eu dizia, Zene, você está andando? Tá bom. Cheguei na casa, no dia seguinte. Ela vira para mim e diz assim, César, sonhei com você essa noite. Sonhou o quê, Zene? Sonhei que eu entrei no quarto andando. Vestida de calça jeans, porque o desejo dela é pôr uma calça jeans e ela não pode. Só que Deus falou comigo. Qual o único jeito que ela tem de andar? Ou o Senhor fazer um milagre, o que não fez até agora, ou ela passar para o Senhor. Vocês estão entendendo? Só que, qual foi o significado no meu sonho? A minha irmã ímpia estava me olhando. Porque ela está vendo o testemunho que eu estou dando. E por esse testemunho, eu creio que um dia ela vai entregar a vida ao Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não desanimarmos. Meus queridos, deixa Deus com a incumbência do tempo. Senhor, quanto tempo vai levar? Um dia, um mês, um ano, 10 anos, 15 anos? O Senhor é Senhor do tempo. O teu papel é diariamente ser fiel à obra que Ele te trouxe. Amém? Não desanime. Próxima expressão, Efésios 3,13. Diz assim, estamos estudando o desânimo, a depressão. Diz assim, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Aqui Paulo está dizendo o quê? O desfaleçais é desanimar. Por isso, não desanime, não deprima nas minhas tribulações por vós. Ele está dizendo isso. Queridos, presta atenção. Quem aqui é muito sensível? Levanta a mão. Levanta alto. Isso, um monte de irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Dor
não pode ser absorvido em demasia. Nós temos que viver a vida uns dos outros, nós temos que levar a carga uns dos outros, nós temos que cuidar uns dos outros, mas o Senhor reservou uma porção para cada um de nós. A porção do Antoniel não é minha. Eu vou ajudá-lo a levar a porção dele, mas a porção dele não é minha, é dele. O que acontece com irmãos sensíveis? Sofrem demais com os outros. Desanimam em demasia com a dor dos outros. Desenvolvem preocupação exagerada com os outros. Então Paulo está ensinando que nós temos que ter um cuidado, por quê? Porque ao observarmos a dor do outro, nós podemos absorver demais essa dor. E meus queridos, gente dolorida é gente que não julga as coisas direito. Eu estou com uma dor no ciático. Um exemplo. Eu estou com uma dor no ciático. Eu sou um juiz. Estou com uma dor no ciático. Eu estou lendo um processo. Vocês acham que eu vou ser totalmente imparcial? Com o ciático fisgando? Gente, dor impede a gente de julgar as coisas de forma adequada. Então a dor do outro precisa ser correspondida, eu tenho que interagir, mas eu não posso absorver em demasia a dor do outro, porque senão eu desanimo. Você está entendendo? E aí fica difícil de avançar a obra dentro de você. Está fazendo sentido, meus irmãos? Então, aqueles irmãos que são mais sensíveis, precisam cuidar com isso. Precisam cuidar disso, né? Eu, em partes, a crise que eu tive de ansiedade e de depressão foi por causa desse ponto. Quando eu tive a crise, eu tinha 11 cargos na igreja, entre igreja local, distrital e nacional. Era uma igreja denominacional, então eu tinha cargo de tudo quanto é jeito. Recém-casado. A ordem nas escrituras para o soldado, quando ele casa, é ficar 1 ano dispensado do exército com remuneração. O que eu fiz? Fui trabalhar. Muito. Para o Senhor. Óbvio que tive a crise. E na crise o Senhor regulou, então, essa maneira de trabalhar. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos que cuidar para não absorver em demasia a dor do outro. As irmãs aqui precisam ter um cuidado especial com isso, porque algumas irmãs absorvem em demasia as coisas, certo? Última expressão dessa porção, 2 Tessalonicenses 3:11. Última expressão. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11. E diz assim: E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Não, a palavra desanimar aqui é cansar. E não desanimem de fazer o bem. Muito parecido com a expressão de Gálatas. Muito parecido. Só que aqui nós temos uma situação bem específica. Que situação é essa? Se você abrir no versículo 6, eu vou ler com os irmãos. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Então é para a gente se afastar de um irmão que anda desordenadamente. Tá bom. Coríntios especifica quais são esses pecados. Mas aqui ele vai tratar de um pecado específico. Olha o que ele diz. Pois vós mesmos estáis cientes do modo pelo que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem. Ele começou a falar de gente que é preguiçosa.
Deixa eu continuar o texto. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplos em nós mesmos para nos imitardes. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois, de fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão e não nos cansemos de fazer o bem. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Queridos, todos nós temos perto de nós pessoas acomodadas. E existe um ditado, um provérbio do mundo, não é das Escrituras, eu vou citar porque ele faz muito sentido. Vamos ver como é que os irmãos aí vão traduzir para o inglês. Ele diz assim: para todo folgado, sempre tem um sufocado. Faz sentido? Meus queridos, Paulo usa a expressão aqui, que é para não ser pesado, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Gente acomodada e gente preguiçosa é gente pesada. Alguém vai ter que fazer aquilo por ele. Todos nós vamos ter pessoas pesadas perto de nós. Pessoas difíceis, pessoas que não avançam, pessoas que não trabalham, pessoas que são acomodadas. Alguns de nós vão ter genros assim, vão ter noras assim. Você chega na casa e dá um desespero. Você está entendendo? Todos nós vamos ter pessoas assim. A primeira reação nossa é desanimar. A primeira reação nossa é irritar. A segunda reação nossa é tentar ajudar, fazer alguma coisa. Mas com o tempo, qual é o risco que temos de irmos desanimando? Você está entendendo? Então, haverá, inclusive, irmãos. Conseguiram? Vamos lá. Haverá, inclusive, irmãos com o problema da preguiça. Porque em Coríntios, Paulo diz para a gente se apartar de todo aquele que, dizendo-se irmão, então ele não é. Mas aqui Paulo não diz isso. Paulo não fala assim. Paulo está falando que tem alguns irmãos que são acomodados. Gente, acomodação, lentidão não é pecado. Porque tem gente que é tranquilo. Isso é o ritmo. Tem gente que é acelerado, né? Faz um monte de coisa ao mesmo tempo, mas tem gente que é tranquilo. Isso não é pecado. Mas acomodação, procrastinação e preguiça são pecados que nós precisamos enfrentar e resolver. E a Bíblia está dizendo que quando nós temos alguém assim, isso vai nos pesar. E com o tempo, nós podemos desanimar. Paulo faz qual exortação? Faz uma exortação simples. E não desanimemos, e não nos cansemos de fazer o bem. Continua fazendo. Só que você vai fazer com inteligência. Você não vai deixar faltar comida, não vai deixar faltar remédio. Mas você não precisa ir muito além disso.
Você não vai deixar faltar o básico, mas você não precisa ir muito além disso. Você não precisa fazer tudo, incluir em tudo, porque se a pessoa não sentir a consequência, ele não resolve o problema. Vimos as expressões, então são 2, 4, 6 expressões nessa palavra. Agora, a gente dá um salto à frente. E nós temos então 2 expressões mais graves, mais penosas, mais pesadas. Deixa eu fazer, eu tenho 4 minutos, mas eu vou esticar um pouquinho, porque me entregaram um pouquinho atrasado. Então já me deram essa permissão para eu esticar um pouquinho. Eu quero concluir essas 2 palavras. Nos manuais, existem 11 tipos de depressão. Existe uma que é chamada depressão maior, que é aquela depressão crônica. A pessoa, de infância, ela olha a vida com tristeza. Ela olha a vida com abatimento. Nessa, a primeira palavra começou. Ela possivelmente foi irritada. E vós, pais, não irriteis, para que não fiquem desanimados. Então é chamado de uma depressão maior. É uma depressão mais difícil, mais pesada de lidar. Por quê? Porque a mente pensa para baixo. E aí você tem que fazer um treinamento de longo prazo com a pessoa. Existe uma distimia, que é um mau humor. Nada vai dar certo para a pessoa. Tudo ela levanta um problema. É chamado de transtorno depressivo persistente. Então a pessoa, ela é mais negativa, ela é mais mal-humorada. Ela sempre tem um senão em qualquer coisa que for ser feito. Nós temos o transtorno disfórmico pré-menstrual. Então a TPM é considerada hoje uma forma de depressão. Nós temos uma depressão que é pós-parto. Por quê, queridos? O ser humano, ele manifesta em 2 ocasiões que ele tem problemas. Quando ele casa e quando ele tem filhos. Na depressão pós-parto, a pessoa é assustada com aquela realidade, por algum motivo. E aí, ela reage deprimindo. Nós temos uma depressão sazonal, que ocorre de vez em quando. Então a pessoa é um pouco mais sensível, e de vez em quando, ela entristece. É uma depressão sazonal. Nós temos uma depressão atípica, que não é da pessoa, mas ela pode ter isso de vez em quando. Nós temos um transtorno bipolar. A pessoa é deprimida e é eufórica. É deprimida e é eufórica. Os manuais também trazem isso. Nós temos uma depressão resistente. A pessoa pode ter um trauma e não conseguir sair daquilo. Não consegue sair daquilo. O cérebro tem dificuldade de enxergar de outra maneira. Nós temos uma depressão produzida por medicação. Tem medicação que deprime. Nós temos uma depressão de uma condição médica. Ou seja, determinados órgãos são afetados e aquilo afeta a química do corpo. E aí a pessoa deprime, tem doenças, especialmente as doenças autoimunes, em que elas podem deprimir o organismo. Meus queridos, eu vou mencionar 2 versículos agora. Olha o que significa. Exaporeomai. Exaporeomai. Estar totalmente perplexo. Estar completamente destituído de recursos ou medidas. Renunciar a toda esperança. Você não tem esperança nenhuma naquela situação. Estar em desespero. Isso é comum em mortes não programadas. Um infarto, um AVC, uma UTI,
uma coisa com jovem, uma coisa com uma criança. Isso é comum em situações desse tipo, onde você renuncia a toda esperança, para você não há mais vida. Quem aqui já perdeu algum ente familiar? Levanta a mão. Então você vai ter sensações desse tipo. Então você, especialmente se aquilo não é esperado. Porque quando é uma doença de longo prazo, você vai se preparando em longo prazo. Mas quando é de repente, aquilo então pode gerar uma sensação de desesperança enorme dentro de você. É onde entra pensamento de morte. É onde pode entrar pensamento de suicídio. Há uma distinção de pensamento de morte e de pensamento de suicídio. O pensamento de morte, Deus me leva. Deus, não tem mais nada aqui, Deus. Isso é pensamento de morte. Isso é deprimido. É quando você diz, Jesus, volta. Jesus, para mim, Deus, Senhor, eu não consigo. Isso é um pensamento de morte. O pensamento de suicídio, ele é mais desesperador. Porque você não apenas deseja a morte, mas se elabora como fazer. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. Meus queridos, nos últimos 3 anos nós temos uma novidade no Brasil. Nos centros grandes, homens, jovens, estão se matando com os filhos no colo. Eles abraçam o filho e pulam do prédio. Pode ter loucura maior que essa. E só tem só uma coisa, nos leva a ter pensamento de morte ou pensamento de suicídio. Só uma coisa. Que coisa é essa? Dor. Dor da vergonha, dor da solidão, dor do abandono, dor da frustração, dor do não reconhecimento, dor da não aceitação. Dor é a única coisa que faz isso. Nesses 2 versículos, eles dão esta ideia, a ideia de um desespero maior, de uma falta completa de esperança. Vocês estão entendendo? Vamos dar uma olhadinha na primeira expressão. 2 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. O texto lá diz assim: porque não, irmãos, eu já estou terminando. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, ao ponto de desesperarmos da própria vida. Meus queridos, Paulo está falando que ele desesperou da própria vida. A palavra desesperou é desânimo. Ele teve um desânimo tal, que para ele é como se a vida tivesse acabado. Os estudiosos dizem o seguinte, que tem 4 possibilidades para isso daqui. A primeira, a violência da multidão quando ele estava em Éfeso. Vocês lembram que Demétrio, um artífice, instigou o povo de Éfeso contra Paulo? Esse tal de Paulo vem falando, e ele vai acabar com a deusa Diana, e aí nós vamos ficar sem o nosso trabalho, sem a nossa condição. Lembra disso? Lembra que começou a ter um tumulto? Lembra que 2 discípulos, não me lembro o nome, estavam lá, e aí Paulo tentou ir até lá, e os irmãos impediram Paulo de ir, porque se ele fosse, possivelmente ele morreria. E aí Alexandre tenta falar, e quando eles percebem que ele é judeu, eles gritam por 2 horas sem parar, grande é a Diana, Deus...
Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, lembra disso? 2 horas, uma multidão, gritando isso daí. É um povo revoltado, até que a turba passou, Paulo foi até os discípulos, consolou eles e saiu dali. Alguns dizem que pode ter sido essa a situação que levou Paulo a isso. Outros irmãos abrem a possibilidade de que foi a própria ansiedade que Paulo tinha ao lidar com os coríntios. Porque especialmente na segunda carta, Paulo faz um esforço emocional enorme para tentar ter a consideração e o respeito deles. Paulo ele faz um esforço emocional enorme. No versículo 2, no capítulo 2, versículo 13, ele diz assim: não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei meu irmão Tito. No capítulo 7, versículo 5, ele diz assim: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por dentro, temores por fora. Então Paulo podia estar numa situação de muita pressão externa, a tal ponto de ter desesperado da própria vida. Segunda possibilidade. A terceira possibilidade é o espinho na carne. Particularmente, eu acho que não é. Porque Paulo se resolveu em oração. Então foi-me colocado um espinho na carne, mensageiro de Satanás, a fim de me esbofetear, a fim de que não me exalte. E eu 3 vezes roguei ao Senhor e pedi que o tirasse de mim. Porém o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Paulo se resolveu ali. Mas os irmãos abrem essa possibilidade. Mas, meus queridos, tem uma possibilidade que eu acho que faz sentido. Tanto da ansiedade, essa de Demétrio, mas tem uma que a gente desconsidera na vida de Paulo. 1 Coríntios 15, 32. Olha o que ele diz. Se, contudo, lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Paulo foi colocado em luta com os animais. Foi colocado num coliseu. Foi colocado com leões. Por que ele está vivo? Se você tivesse que ir para um coliseu com leões, qual seria a tua sensação? Dá para desesperar da própria vida? Já é uma situação difícil. E os irmãos que foram queimados? Meus queridos, por que quando um prédio está em chama, o irmão pula do andar que for? Porque a dor da queimadura é insuportável. Ele prefere pular do que viver essa dor. Paulo teve uma dessas dores. Qual é? Eu não sei. Eu sei o seguinte: que nós poderemos passar situações pontuais de tal maneira que nós desesperaremos da própria vida. E, meus queridos, o Senhor é Senhor de todas as coisas. Minha irmã, não desespere com o teu filho. Não desespere com tua filha. Não desespere. Sabe por quê? Porque Naum 1:5 diz o quê? Que o Senhor tem um caminho na tormenta e na tempestade. Meus queridos, uma tormenta faz o barquinho ir lá em cima, então você vê tudo de cima. 3 segundos depois você está lá embaixo e só vê água ao teu redor. Deus tem um caminho nessa tormenta. A tua emoção sobe e de repente Deus vai dar certo, o Senhor vai fazer isso. Aí você desce. Meu Deus, não tem solução. Meu Deus, não tem solução. Meu Deus, não tem solução. O que eu faço com isso daqui? Essa é a realidade que Paulo está descrevendo. É este desânimo. E ele diz: não desanimamos.
Ele diz aqui que ele desesperou, ele desanimou da própria vida. Só que Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Eu sou um privilegiado, porque eu vejo isso todo mês. Mas vejo isso. Ontem eu comecei a contar de uma viúva e esqueci de contar o que eu ia contar, né? Ela, viúva, eu falei para ela, querida, você tem que separar. Não dá, ela não separou. Aí ele tirou ela de casa, ela passou necessidade, aí ele pegou Covid, morreu, e ela pegou seguro, que ela desconhecia. Ela pegou pensão, que ela desconhecia. Deus cuidou dela. O problema é que ele deixou uma dívida monstruosa. Uma dessas dívidas, que pega 1/3 da conta, ela chegou esses dias para mim e falou: César, você não tem noção. Recebemos uma carta dizendo que caducou o tempo. A dívida foi prescrita. Ela não fez nada. Porque Deus tem um caminho na tormenta e na tempestade. Filhos que voltam ao Senhor, parceiros que se convertem, irmãos que pedem perdão. Meus irmãos, eu ouço todo tipo de coisa. Situação financeira mudada, a visitação de Deus, a bênção de Deus. Não desespere, porque o teu Deus é Deus do macro e é Deus do micro. Não desespere. Acaso sou eu apenas Deus de perto e não também de longe? O dia que você não estiver sentindo a presença dEle, Ele ainda é Deus. Jeremias 23. Porque Ele é Deus. Ele cuida, abençoa, toca, e Ele vai completar a obra que o Filho dele concluiu naquela cruz. Amém? Não será perdido nada de nós daquilo que Ele decretou fazer em nós, porque Ele é um Deus poderoso para isso. E o último versículo, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Meus queridos, temos essa fragrância suave num vaso de barro. Por que o Espírito usou essa figura? Porque, meus queridos, preste atenção, Ele vai nos quebrar. Ele precisa nos quebrar. Porque Ele nos quebra para fazer um vaso novo. Ele nos quebra para tirar as impurezas antigas. Ele nos quebra para fazer um vaso maior, para que mais de Cristo possa ser comportado ali dentro. E isso vem através do quê? Através do processo do quebrantamento. Ele precisa te quebrar. E quando a gente resiste, a gente só trinca. Mas louvado seja o nome dEle. Ele tem mão forte. Ele espreme e quebra. E dê glória a Deus quando isso estiver acontecendo. Por quê? Porque Ele está usando essa experiência para fazer de você um vaso novo. Só que nessas experiências, a gente pode ficar perplexo. Ele pode trazer uma situação inaudita, que você nunca esperou. Você pode amanhecer um dia com um diagnóstico. Você nunca considerou aquilo.
Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Assim, a morte ideal para nós é morrer dormindo, de velhice. Mas o Senhor não tem isso para a grande maioria de nós. O Senhor tem outras coisas, outras formas, outras estratégias. Tive no encontro há um tempo atrás, aí nós fomos fazer um evangelismo. Eu fui visitar a Jéssica e os irmãos de lá foram fazer um evangelismo em Estrela. E aí a gente evangelizou várias casas, a Jéssica estava em outro grupo, eu num grupo, aquele evangelismo de bater de porta em porta, de parar as pessoas na rua, de entregar um folheto, de falar de Cristo. Uma delícia, há anos eu não fazia isso. Uma delícia, peguei um grupo de bêbados, um deles desviado. Nossa, aí deu uma conversa boa. Mas aí um bêbado queixou de mim, porque eu falei o versículo decorado e não abri a Bíblia. Oh, mas como é que você é pastor e não abre a Bíblia? E aí eu vou satisfazer ele, abri a Bíblia, li um texto para ele, né? E ali fizemos uma oração de reconciliação. E aí, meus queridos, fomos para o culto à noite, eu ia partilhar, e uma criança de 7 anos sentou do meu lado, com leucemia. A mãe desesperada porque tinha reincidido. Pode acontecer com qualquer um de nós. E a gente pode ficar perplexo. Mas não é para a gente perder a esperança. Porque o nosso Senhor é Senhor em todas as situações. Amém? Vai ficar a palavra esperança. Numa outra ocasião, a gente vê isso. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Vamos fazer uma coisa diferente? Se coloca de pé. Se for possível, com muito respeito, abraça quem está perto de você, com muita consideração de uns pelos outros. Dá um pouco de pertencimento para os teus aí. E vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Enche-nos da Tua esperança. Dá-nos os olhos de Pedro quando viram o Senhor naquelas águas. Não nos deixa ver as ondas, mas dá-nos os Teus olhos. Ajuda-nos a ver e a sentir tudo com os Teus olhos e com o Teu coração. Livra a nossa mente daquilo que é nosso. Livra os nossos afetos do nosso jeito de sentir e nos enche do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.